Começando? Já. Bom dia, pessoal, me apresentando para vocês. Quando for presencial, nós haveremos de nos conhecermos pessoalmente, agora só aí por videoconferência, mas estou à disposição no meu telefone 17992555066 e no meu e-mail gilbadvprof, com F mudo, @yahoo.com.br. Então vocês chegaram no segundo ano, tiveram a parte geral com o professor Antunes, agora com o professor Gilberto Antônio Luiz, esse é meu nome, nós vamos falar da parte especial, especialmente do artigo 121 para frente. Qual livro a ser adotado? O atual, da preferência e gosto de vocês. Tem aqueles escritores tradicionais, Damásio, Mirabete, hoje Guilherme de Souza Nutti. Vocês podem ficar à disposição, de acordo com a possibilidade de se pagar. Nossas aulas serão gravadas e quando presencial, aquilo que eu for dizendo aqui é bom que vocês anotem para ter anotação com o objetivo de estudar para a prova e estudar. Eu sempre costumo dizer que ler e escrever é melhor que estudar. É uma maneira brincana de demonstrar a relevância e importância de o aluno das ciências jurídicas e sociais dele escrever e fazer leitura, porque é no ramo do direito especialmente necessário. O que nós vamos falar nesse primeiro semestre? Nós vamos falar dos crimes dolosos contra a vida, o artigo 121, lembrando já que o artigo 122 teve grande modificação. Nós vamos falar na sequência do infanticídio, o artigo 123, e o artigo 124 ao 128 nós falaremos dos crimes de aborto. São todos crimes dolosos contra a vida. Depois nós haveremos de falar da lesão corporal, artigo 129, e encerrar esse semestre com calúnia, injúria e difamação. Esses são os crimes contra a personalidade por ofensa à honra, quando você calunia, faz difamação e injuria. Nós, como profissionais do direito, temos que saber a diferença dos três crimes contra a honra. Então, pela primeira aula de hoje, nós haveremos de começar, então, falando dos crimes dolosos contra a vida. E o primeiro dele, o crime rei, como alguém chama, é o homicídio, tá certo? Uma questão muito importante. Quando começa o artigo 121, já crimes contra a pessoa. E o primeiro bem jurídico a ser tutelado pela norma jurídica é a vida, que é o crime doloso contra a vida. O que é necessário aqui nós fazermos uma primeira introdução? Vocês tiveram no ano passado aula com o professor Antunes. Do artigo 129 para frente, de todas as leis esparsas que criminaliza as condutas, sempre é julgado por um juiz togado, juiz de direito, juiz de carreira. Vocês bem sabem, alguém pratica um furto, subtrai para si ou para outro em coisa alheia móvel, ou um roubo, que é o mesmo furto, só que mediante violência e grave ameaça, quem vai julgar é o juiz de direito, o juiz criminal, Há varas que se acumulam, a vara civil e a vara criminal, mas na nossa comarca, por exemplo, o juiz da primeira vara, ele tanto se ocupa da competência dos processos crimes e dos processos cíveis, tá certo? Então, o bem jurídico protegido, nós já vimos, imediato, é a pessoa, imediatamente é a vida. Por isso, crimes dolosos contra a vida. E o primeiro deles é o homicídio. O homicídio simples, que está no caput do artigo 121, que diz matar alguém. Essa é a definição legal. O nome in iuris é homicídio simples, o nome in iuris desse tipo penal. E
a definição legal é muito simples. Qual que é a definição legal desse crime? Tá. Matar alguém. Homicídio, a melhor definição doutrinária que temos é do professor Euclides Custódio Silveira, que diz: o homicídio é a destruição da vida alheia, extrauterina, praticada por outra. É a destruição, eliminação da vida alheia, né? Porque se for da própria vida, aí vai ser suicídio. Suicídio não é crime. Crime pratica quem induz, instiga e presta auxílio. Mas isso nós vamos ver no momento oportuno, que está no artigo 122 do Código Penal brasileiro. Então, a destruição da vida alheia extrauterina, quer dizer, fora do útero. Nós vamos aprender essa diferença. Quando se inicia a vida extrauterina, né, aí é a vida penal, a vida nos termos penais. E aí, se você eliminar essa vida, é um crime de homicídio, praticada por outrem, conforme eu já disse, que se for praticado por si próprio é suicídio. Suicídio em si não é crime. Suicídio em si, embora seja uma conduta antijurídica, porque eu posso impedir alguém de praticar o suicídio, mas o suicídio em si não é crime. Crime será quem induziu, quem instigou e quem prestou auxílio. Então, para fins de definição, homicídio, a melhor definição doutrinária, é a destruição da vida alheia extrauterina praticada por outrem. Então, essa é a definição desse crime. Esse crime, tanto também como crime de participação em suicídio, infanticídio e aborto, todos são julgados pelo tribunal do júri. É como eu disse inicialmente, diferentemente dos outros crimes que são julgados pelo juiz togado. É assim, acontece um crime, um fato típico e antijurídico, é feito o inquérito policial, concluído o inquérito policial, o Ministério Público, o delegado de polícia manda para o promotor de justiça, que oferece denúncia ou não, ou requer arquivamento, ou requer novas provas, mas aqui no caso ofereceu denúncia. Vejam bem, nos outros crimes é feita uma audiência una, chamada grande audiência, em que são ouvidas testemunhas de acusação, testemunha de defesa, interrogado o réu, e o juiz, por fim, sentencia. Se foi absolvido, o promotor recorre. Se foi condenado, a defesa recorre e vai para o segundo grau. Aqui, nos crimes dolosos contra a vida, é diferente. O juiz não julga. Tem um momento, após feitas as audiências, oferecida denúncia, realizada a audiência, interrogado o réu, ele pronuncia, ou seja, diz, o réu irá para a júri. Ele não julga. Quem tem competência constitucional, de acordo com o artigo 5º, de julgar os crimes dolosos contra a vida, é exclusivamente o tribunal do júri. Então ele faz uma decisão de pronúncia. Nessa decisão de pronúncia, que o juiz diz, o réu será submetido a julgamento pelo egrégio tribunal do júri. Você pode interpor um recurso. É um recurso em sentido estrito. Se fosse outro crime, normalmente é apelação criminal. Aqui não, você interpõe o chamado rese, recurso em sentido estrito, ao tribunal. E lá você vai discutir também a desclassificação, a absolvição e as várias hipóteses que você tem para que o réu seja, então, impronunciado. Mas em grau de recurso, os autores preferem dizer que se o tribunal entender que não deva ser levado a júri, ele despronuncia. Então, o termo correto, quando o tribunal acolhe um recurso da defesa em sentido estrito, ele faz a despronúncia, tá certo? E aí ele não irá a júri, e aí absolve sumariamente ou desclassifica o crime, né? Você acha que é um crime doloso, o tribunal entende que é um crime culposo, ele desclassifica para o crime culposo. Em apertada síntese, é isso que eu queria deixar. Em termos processuais, como vocês estão em contato pela primeira vez com a parte geral
do direito penal, para que possam assim ter noção desse rito processual, desse caminho processual específico dos crimes dolosos contra a vida. E os crimes dolosos contra a vida, no caso o homicídio que estamos estudando, é um crime material. O que é um crime material? É aquele que o código descreve uma conduta e um resultado e exige a ocorrência do resultado para a sua consumação. Então essa questão do crime, temos o crime de mera conduta, o crime formal e temos, por fim, o crime material. O homicídio é uma espécie de crime material. O crime de mera conduta, o legislador só descreve a conduta. O crime formal, o legislador descreve a conduta e o resultado, mas para a sua consumação não exige a ocorrência do resultado. Já no crime material que estamos estudando, que é um exemplo típico do crime de homicídio, o legislador descreve uma conduta e um resultado, e para a sua consumação exige a ocorrência do resultado. Qual o resultado? Morte. Esse é o resultado do tipo penal que estamos estudando, do crime de homicídio. Se não ocorrer a morte, o crime possivelmente será tentado, será tentativa de homicídio. Por quê? Porque não ocorreu o resultado. Nesse tipo de crime, a ocorrência do resultado é imprescindível para que ocorra a consumação. Tá certo? E, como sabemos, o resultado é morte. Nós temos duas mortes. A morte clínica, que cessa as funções cardiorrespiratórias, e a morte cerebral, que é o silêncio do cérebro sem nenhum impulso neurológico. Quando a pessoa está morta? É a primeira questão que surge. Com as duas mortes, digamos assim, com a morte clínica e com a morte cerebral, hoje a tendência é considerar que ocorre a morte já com a morte cerebral. Tanto é que a lei autoriza a pessoa que está com morte cerebral, a lei, vou ler para vocês, 9.434, desculpe, autoriza a retirada post-mortem de tecidos, órgãos ou partes do corpo destinada a transplante ou tratamento deverá ser precedida de diagnóstico de morte encefálica constatada e registrada por 2 médicos não participantes da equipes de remoção e transplante, mediante a utilização de critérios clínicos e tecnológicos definidos por resolução do Conselho Federal de Medicina. Aí resta uma pergunta, e aqui vai surgir uma polêmica, mas nós vamos discutir durante o ano todo. Morte encefálica. E se eu atiro em alguém com uma morte encefálica? Vai ser crime impossível? Vocês estudaram crime impossível com o professor Luiz. Porque se a pessoa já está morta, no máximo vou praticar um crime de vilipêndio de cadáver. Mas se você considerar que para ocorrer a morte, precisa ocorrer a morte clínica e a morte encefálica, alguém poderá dizer que aí você estará também praticando homicídio mesmo nessa hipótese. Mas está se evoluindo para se dizer que com a morte encefálica já se encerra a vida da pessoa na face de nossa terra. Pessoal, nessa nossa primeira aula para recepção, acho que está bom. E eu estarei à disposição para perguntas, só me ligarem aqui no WhatsApp, né, na nossa sala, né, à disposição de vocês. Já estou aí desejando um bom dia a todos no WhatsApp. E vocês têm plena liberdade para estarem aí entrando em contato comigo, tá bom? E como eu vou mandar via YouTube, o YouTube só em torno de 15 minutos que suporta essa aula. Então, para conhecimento de vocês, e aí nós vamos bater um papo na sala lá no nosso WhatsApp, tá bom? Um abraço a todos. Na próxima aula nós continuaremos falando do crime de homicídio. Qualquer dúvida vocês podem me mandar também a respeito de qualquer questão, como é que nós vamos aí durante o ano proceder, tá bom? Um abraço a todos, espero que usem máscara. Estou sem máscara, mas estou sozinho aqui na sala, não tem companhia.
e álcool em gel e isolamento social. Vocês são estudantes de direito, já sabem das consequências jurídicas de não respeitar as autoridades sanitárias. Um abraço a todos.